nós estaremos compartilhando uma palavra com os irmãos, a pastora Vânia vai ler. Nós juntos vamos compartilhar algo que tocou o nosso coração. Ontem nós fizemos um culto familiar e compartilhamos essa palavra entre nós. Nós queríamos colocar essa palavra para a vida da igreja, para que vocês refletissem, avaliassem esse momento tão único de Deus para a vida da humanidade. Amém. Irmãos, você abra a sua Bíblia em Isaías, como nós falamos, até postei no nosso grupo. Isaías 26, o Senhor tem uma revelação para nós acerca daquilo que está acontecendo no momento. O profeta Isaías, há muito tempo, ele profetizou algo para o povo judeu e é muito próprio para o que nós estamos vivendo hoje. Então abra sua Bíblia em Isaías 26, vamos ler a partir do 12, né, pastor? Sim. 12, que diz assim: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. O Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por Ti só nos lembramos de Teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentastes a essa nação, Tu aumentastes a essa nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. O Senhor na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de Ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os Teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Amém. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Amém. Isaías era foi um profeta messiânico, um profeta que antecipou a vinda do Messias. Sim. Mas esse momento específico, Isaías está falando realmente de um momento do Apocalipse, né? E nós vemos ali que ele realmente fala coisas que nós estamos vivendo hoje. Uma das coisas que eu acho interessante que ele fala é que nós, como igreja, tivemos dores como quem fosse dar a luz a parto, como quem fosse gerar pessoas. E hoje eu vejo que a igreja está no momento que a gente tem orado, tem evangelizado, tem falado do amor de Deus. E a gente muitas vezes olha, muitas pessoas recebem essa palavra, muitas pessoas recebem com o coração aberto e a gente pensa que elas vão ser geradas. E é interessante que o texto fala, mas o que se gerou foi vento. É como se nada tivesse sido gerado. Versículo 18. Você pode ler aí, meu irmão, o versículo 18? Bem concebemos nós e tivemos dores de partos, porém demos à luz o vento. Ou seja, nós tivemos dores de parto, né? Teve-se o parto, mas o que veio? Nada, o vento. Aí ele diz assim, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. É interessante que eu me lembro que o apóstolo Paulo
falou isso, que em dores de parto ele gerou Sim. algumas pessoas. Só que o apóstolo Paulo gerou essas pessoas foram confirmadas no Evangelho, foram confirmadas como pessoas que tiveram uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E a visão que eu tenho, meu amor, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é que hoje Deus está trazendo esse momento não como juízo, mas como um alerta. Sim. Para que as pessoas entendam e se voltem para Ele, porque Deus é amor e tudo que Ele faz se move no amor. Deus nunca faz nada se movendo no ódio e em destruição para as pessoas. Ele faz sim como um alerta para que elas não sejam destruídas pelo próprio pecado, porque o que destrói é o próprio pecado, né? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, Deus está liberando um dom gratuito e as pessoas infelizmente não estão abrindo seus olhos para isso. Sim, é o que a gente até conversou ontem no nosso culto familiar aqui em casa, que o que nós temos visto nos últimos anos é que nós temos pregado o Evangelho, nós temos proclamado o ídolo do Senhor, porque se você observar, quando Jesus chegou para começar o seu ministério, o que ele disse? Arrependei-vos. E João Batista, que tinha antecedido o caminho dele, né? O que ele disse? Arrependei-vos. E no discurso de Pedro, o que ele falou? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E se você olhar as 7 igrejas do Apocalipse, ali a visão que João teve, é que Jesus, ele mostra ali tudo que é de bom nas igrejas. Só que no final ele sempre diz: tenho porém contra ti. Tenho porém, ou seja, esse tenho porém, ele mostra aí uma palavra de arrependimento que tem que haver. Tem que fazer uma conversão. Ele mostra todas as coisas boas que há em cada igreja, né? Naquelas igrejas do Apocalipse. Mas ele sempre diz no final: tenho porém contra ti. Esse tenho porém contra ti, ele quer dizer assim, tu precisas, igreja, a observar isso, esse ponto está te afastando de mim. E hoje eu vejo essa palavra aqui como um alerta, porque o povo de Deus tem pregado o Evangelho. O que nós temos visto, irmãos? As pessoas se voltarem contra Deus, as pessoas debocharem das coisas espirituais, as pessoas humanizarem aquilo que é espiritual, as pessoas frequentarem a igreja como um ritual religioso. E o que Deus quer de mim, quer de você, o que Ele quer de nós? Arrependimento, conversão de caminho, mudança de atitude. E é interessante que esse texto, o profeta Isaías está falando o que Deus havia pedido para ele falar, conforme o que os ímpios iriam passar, mas só que ele também trata a igreja. Sim. E eu acredito, eu sempre tenho falado com a pastora, que hoje nós estamos num momento de cura da igreja. No ano 2000, no ano 99, eu me lembro que houve um mover de colheita muito grande, muitas pessoas vieram para a igreja, a gente viu muitas pessoas se converterem. Depois passou um período de dons espirituais, pessoas realmente sendo tocadas pelo Espírito Santo. Vendo milagres, né? Coisas miraculosas. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo que Deus está trazendo algumas revelações para a cura. Até conosco mesmo, com cada um de nós, porque a cura é algo individual. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então existe um dia que vai ser o dia-chave para a nossa aperfeiçoação. Até lá, até o dia de Cristo, ou seja, até Cristo voltar, nós teremos que ser aperfeiçoados. E como que nós somos aperfeiçoados? Lá em Jeremias 18, Jeremias, o profeta, teve uma visão de um oleiro fazendo um vaso nas mãos, e ele quebrou o vaso. E Deus falou para ele: Jeremias, eu não posso fazer com o meu povo, como esse oleiro fez, isso, quebrar esse vaso. E depois a Bíblia diz que o oleiro formou novamente o próprio vaso quebrado com as suas mãos. E ele diz: eu posso fazer ao meu povo isso. E eu creio que hoje é esse tempo. Teve que desfazer o vaso. Teve não que quebrar servia o vaso mais para remendar, não servia. Exatamente. Mais, ele teve que construir um novo vaso. E eu vejo que Deus está fazendo isso a nível de Brasil, de mundo, até com a sua igreja, até com seus ministros.
né? Deus, Ele quer os seus ministros curados, Ele quer uma igreja curada para curar. Ele não quer uma igreja religiosa, Ele não quer uma igreja cheia de rituais. E vocês observem aí no versículo 19 que ele fala assim, depois que ele diz que nós concebemos, nós tivemos dores de parto e quando nós fomos dar à luz, a gente não deu à luz em nada. Muitas vezes nós esperamos, nós e você também, que muitas vezes prega a palavra para... Ora pelas pessoas. Ora por alguém, um familiar, um amigo. Quanto tempo você está ali alimentando com a palavra de Deus e o que você às vezes percebe? até chorando nas suas orações, Sim, clamando sim. pela vida da pessoa. E às vezes quando você menos espera, a pessoa não quer viver a vida de Deus. E aí ele diz logo depois, né? Depois que ele diz isso, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E aí eu acho que o versículo-chave é o 20 e o 21, que eu acho que é esse momento que nós estamos passando. É esse momento que a gente está passando. E aí o profeta Isaías está dando um alerta de tudo que está acontecendo, desse juízo que Deus está trazendo. E aí ele fala especificamente para nós, né? Ele diz, olha, vai, pois povo meu, entra nos teus quartos, quer dizer... Ele quer mostrar ali um lugar de intimidade, um lugar que Deus escolheu para te ficar protegido, né? Fecha as tuas portas sobre ti, te esconde só por um momento, até que passe a ira. Meus irmãos, ainda não é o fim, é só um momento. Deus, como o pastor falou, Deus quer que todos nós nos voltemos para Ele. Aqueles que estão próximos, que se volte de uma forma mais intensa, que tenha o seu coração disponível para Deus tratar, para refletir, não é? Sim, e lá em Lucas 21, Lucas fala sobre isso. Quando ele começa a falar do que iria acontecer, né, do princípio das dores, ele fala sobre que iam haver guerras e pestes, aí ele fala, mas não tem mais, ainda não é o fim. Esse não tem mais é para nós, para a igreja. Então não tema, essa peste não pode alcançar você. Sim. Amém? Creia nisso. Creia que existe uma proteção sobre a sua vida. Amém. Creia que existe uma graça sobre você, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Amém. Assim como aquele anjo lá no Êxodo passou e não pôde alcançar aquelas famílias porque elas estavam com os umbrais da porta protegidos pelo Amém. sangue, nós também estamos assim, precisamos crer nisso. Agora, como falamos, não é por isso que nós vamos ser negligentes, que nós vamos realmente não nos cuidarmos, que nós vamos ter as prevenções necessárias para esse momento. Fique na sua casa, porque o Senhor está mandando por esse momento. Ele diz, olha, é só um momento, não é o fim, é só um momento. O povo de Deus, eu creio, pastor, seriamente, e no meu coração, o povo de Deus, ele está escondido na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor. O Senhor guarda os seus. E ele diz aqui no 20, é só por um momento, até que passe a ira. Eu quero só falar para você que a ira do Senhor não é para matar, a ira do Senhor não é para destruir, porque o povo no mundo inteiro já está se destruindo, queridos. Mas o Senhor, eu digo que foi a vontade permissiva dele, por causa da dureza do coração do homem, porque o próprio pecado levou até uma peste dessa, né? Mas ele diz no 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. É só nós olharmos ao nosso redor, como é que está a terra? Já não se importa mais com o pecado, já não se importa mais com a iniquidade. E aí ele continua, e a terra descobrirá, essa própria terra que vive iniquidade, ele diz, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então eu continuo crendo, pastor, que Deus, ele tem um lugar guardado para aqueles que professam o seu nome. Ele tem um lugar protegido e continuo crendo que diz a palavra em Jó 14, que os nossos dias, os nossos meses estão escritos no Senhor.
e nós não vamos passar nenhum deles, eu creio nisso. Então, Amém. acalme seu coração. Use esse momento para buscar o Senhor, para refletir. Use esse momento para você orar, interceder, para você estar mais perto do Senhor. Use esse momento para você louvar a Deus. E não tem mais, como disse o pastor, tenha paz no seu coração. E lance a palavra na vida daqueles que necessitam. Sim, é sempre dê verdade. uma palavra de ânimo, de esperança. Não leve temor, leve esperança. Sabe, irmãos, às vezes é necessário que a gente passe por alguns processos para que a gente conheça a Deus de maneira real. Os processos são necessários. Faraó teve o coração endurecido, porque ele na verdade já tinha o coração endurecido. E ele teve que passar por 10 processos. Porque na última praga, se você ler lá em Êxodo, ele vai falar para Moisés: vai e leva o teu povo, assim como você me havia dito. Ou seja, a palavra havia sido liberada, a palavra havia sido decretada, mas ele não ouviu. E é interessante que depois que o povo foi liberto, o coração dele voltou a se endurecer. Então que quando passar todo esse momento, que quando passar essa época, que a gente olhar para trás e estiver tudo bem, não esqueça desse momento. É verdade. Não esqueça que houveram momentos de dificuldade, momentos de dor, de ver pessoas, porque nós não sofremos só por nós e por nossos entes. Sim. Quantas pessoas já não morreram Sim. no mundo todo? Só na Itália foram mais de 4.000 pessoas. Então isso precisa gerar em nós uma dor, um sentimento, porque são famílias. Quantos desses 4.000 conheciam ao Senhor Jesus Cristo? Nós não sabemos. Então que nós possamos estar unidos como igreja. Nós não somos melhores, nenhum de nós, um dos que os outros, irmãos. Por isso cada um de nós precisa de Deus, precisa do amor de Deus, precisamos de Deus. E nós precisamos sentir a dor das pessoas, a dor dos entes queridos. Precisamos colocar um alerta no nosso coração, que vai passar, e a gente precisa trazer essa palavra de esperança, mesmo para aqueles que não professam o nome do Senhor Jesus. A gente tem que ter compaixão. Esse é o momento de ter compaixão, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora para finalizar. Amém. Amém. Você também aí ore. Se você tiver com alguém, peça para essa pessoa também orar juntamente com você. Se você estiver só, eleve nesse momento os teus pensamentos a Deus. Amém. E vamos orar juntos. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus. Sim, Senhor. Nós te agradecemos por Estamos esse momento. nas tuas mãos. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos do teu cuidado, sabemos daquilo que tu tem feito, Senhor, para cada um de nós. Eu sei que a tua proteção está sobre nós. Salmo 91 fala que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, sobre a sua sombra se esconde. Oh Pai, nós queremos estar nesse esconderijo. Nós queremos abrir o nosso coração, Pai, e nos realmente envolver contigo de uma maneira única, de uma maneira profunda. Nós queremos te conhecer, Pai. Protege, Pai, no nome de Jesus, esse Brasil tão amado por nós. Protege, Pai, a cidade, o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Esteio e toda essa região. Assim como também o mundo que está assolado, Pai. Protege a tua igreja, que cada um dos irmãos tenham paz, tenham o ânimo revigorado, tenham a tranquilidade necessária para continuar as suas vidas de maneira natural, tendo preservar, tendo as condutas necessárias nesse momento, mas sabendo que tu és o Deus que protege. Como diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Por isso, Pai, nós queremos estar na Tua presença, porque sabemos que só Tu pode nos dar aquilo que necessitamos. Por isso, nós liberamos uma bênção sobre cada um dos irmãos, sobre a Tua igreja, sobre a casa de cada um deles, Pai, que eles estejam guardados na proteção do Senhor. É o que te pedimos nesse momento e te agradecemos, Pai, desde já. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Seja um agente do Senhor nesse momento de muita dor. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.